Se fosse uma partida de futebol, diríamos que o gol saiu nos acréscimos. Quem foi dormir achando que a apuração do primeiro turno tinha encerrado naquela noite do dia 2 de outubro, um domingo, a segunda-feira amanheceu com dois candidatos do PSC disputando voto a voto a última vaga do partido na Aliança. Apoiado pela Igreja Assembleia de Deus e com diferença de 13 votos, o coronel da PM, Dan Câmara, levou a melhor e garantiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Dan recebeu 21.770 votos. Desse total, 11.131 na capital. Coari foi a segunda cidade em que ele foi bem mais votado. Recebeu por lá 1.004 votos, seguido de Altazes, com 834. Ele possui uma vasta experiência na segurança pública. Já foi comandante da Polícia Militar no governo Eduardo Braga. Comandante Dan, deputado estadual eleito, seja muito bem-vindo ao Real Time On. É um prazer, Caio, poder estar aqui no seu programa, né, e falar com os seus seguidores, enfim, aqueles que nos acompanham nesse momento, em relação aos temas que serão pautados. Perfeito. Vamos começar então por um tema um pouco mais nacional, que precisa de uma atenção local também. Ano que vem, os líderes do Centrão, como Arthur Lira, já anunciaram que vão priorizar a reforma administrativa. O senhor acredita que os estados e municípios devem aproveitar esse momento, que a pauta nacional vai ser essa, segundo líderes do Centrão, para fazer uma reforma também a nível estadual? Perfeito, acredito sim. Eu penso que as pautas, né, no Congresso Nacional, elas impactam diretamente nas pautas aqui no Legislativo, né? Então, é necessário que tudo aquilo que for pautado em âmbito nacional e que promova melhor qualidade de vida ao cidadão, como, por exemplo, né, otimizando essa questão de impostos, a questão da melhoria da qualidade dos serviços oferecidos a todas aquelas pessoas que são destinatárias dos serviços públicos, precisam ser, de maneira ágil, acompanhadas, essas pautas precisam ser acompanhadas pela Assembleia Legislativa, a fim de que o cidadão amazonense ele possa ser alcançado com melhores serviços e com melhor qualidade de vida. O senhor acredita que essa reforma, pelo menos esse projeto a priori que está em Brasília, pode ser aproveitado? De que forma? Que pontos são positivos e negativos aqui para o Amazonas? Olha, diversos aspectos, né, devem impactar nas pautas aqui, principalmente essa questão dos impostos, né? Eu vejo ali uma tendência para se enxugar, né, otimizar a maneira como o Estado se relaciona com o cidadão por intermédio da cobrança dos impostos e de que maneira os impostos podem propiciar melhores serviços aos cidadãos. Então, esse é um aspecto bem relevante e que penso que deve estar priorizado. Olha só, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, o ministro Paulo Guedes disse que vai acelerar o processo de privatizações. De que forma as privatizações de empresas como Correios, Banco do Brasil e a própria Petrobras podem impactar no Amazonas? Eu penso que todo e qualquer estímulo à privatização, quando promove melhor concorrência, sempre é benéfico ao cidadão. Nós estamos em uma condição hoje em que a representatividade dos diversos segmentos da sociedade serão, de alguma maneira, desenvolvidos, né, por aqueles que estão na Assembleia Legislativa, e nós precisamos estar atentos às necessidades do povo. Se a privatização ela promove melhor concorrência e a melhor concorrência está na direção da melhor qualidade do serviço e do menor custo do serviço oferecido ao cidadão, ela precisa ser priorizada. Penso que por aí. Bom, nos últimos 2 anos, a Zona Franca de Manaus foi muito atacada pelo atual governo, o executivo. Como o senhor se posiciona sobre essas medidas e que forma pensa a Zona Franca para o futuro? Eu sou um daqueles que penso que ao longo dos anos, né, das décadas em que a Zona Franca esteve presente na vida do cidadão amazonense e que não foi pensado uma nova maneira de fazer com que o cidadão possa ter esse emprego e renda a seu alcance, precisa ser revisto.
Então, eu acredito que o próximo governador, ele precisa apresentar à sociedade um outro modelo econômico que possa, paulatinamente, substituir o modelo Zona Franca. Eu vejo aí nas discussões, recentemente, aí, dos debates que têm ocorrido, né, algumas tendências, mas até aqui nós não tivemos efetivamente um projeto que pudesse não substituir, mas complementar paulatinamente e, quem sabe, no futuro até substituir esse modelo que aí está, que inclusive se diz que ele é um modelo já falido e ultrapassado, e que precisa realmente, nós temos aqui um potencial econômico muito grande, o estado do Amazonas é muito rico, e nós temos aí muito com que transicionar esse modelo para que possamos oferecer ao cidadão amazonense essa capacidade de substituição e promovendo o emprego e renda digno a ele. Essa sua resposta me dá um gancho para uma pergunta parecida com um pouco da resposta que o senhor mencionou agora há pouco, que é como a Assembleia, como os deputados estaduais podem auxiliar o modelo Zona Franca de forma concreta para um futuro. E aí eu lembro da indústria 4.0, eu lembro das novas tecnologias que a gente pode ter aqui no polo. O senhor acredita que a ALEAN ela pode colaborar para essa modernização do polo industrial e como isso poderia ocorrer? Olha, nós temos na Assembleia Legislativa diversas comissões que são destinadas a tratar dessas questões sociais. E penso que as comissões elas precisam efetivamente apresentar ao cidadão as sugestões de solução para que o governante possa acatá-las e, juntamente com essa pressão que é do povo e que é exercida por intermédio dos seus representantes na Assembleia Legislativa, possam fazer com que, definitivamente, a transição de modelo aconteça e o cidadão possa perceber de maneira concreta esta transição. Então, sim, pode, e nós temos os mecanismos necessários presentes na Assembleia Legislativa para, em representando o cidadão que elegeu os seus representantes que lá estão, percebam o retorno dessa representatividade por intermédio das propostas que surgirão, e eu quero contribuir com isso. Certo. Há vários projetos sobre a educação em andamento na SEDUC, inclusive o Educa Mais Amazonas do governo estadual, que possui um custo de 440 milhões de reais. O que o senhor acha que a Assembleia pode contribuir com esse projeto e com projetos como esse, que deem certos e que possam ter resultados práticos mais à frente? E que outros projetos o senhor pensa para a educação do Estado? Educação. Eu tive um privilégio, eu sou oriundo do viés educação militar. Eu fiz um concurso público no ano de 86 e fui enviado, à época, à Academia Dom João VI, no Rio de Janeiro, a Escola de Formação de Oficiais, porque nós não tínhamos aqui, no estado do Amazonas, uma academia que formasse oficiais. Após a minha formação, retornei, enfim, cheguei aí ao Comando Geral da Polícia e aqui foi instituída a Academia de Polícia Militar. Eu estou falando do viés ensino militar, mas eu tive a oportunidade também de estar secretário municipal de Ordem Pública e Integração em Presidente Figueiredo e também de secretário de Governo. E contribuí muito para a indução da implantação do ensino com disciplina militar. Eu acredito que as escolas cívico-militares que estão sendo estimuladas pelo governo federal e o ensino com disciplina militar, com limites, pode em muito melhorar a qualidade, essa metodologia pode em muito melhorar a qualidade do ensino no estado do Amazonas e principalmente chegar aos municípios. Nós precisamos que os municípios sejam atendidos com essa melhor qualidade de ensino para que nós possamos ter cidadãos melhor formados nesse sentido. Seguindo aí na área de educação, qual deve ser o papel de instituições como o CETAM e a UEA, Universidade do Estado do Amazonas, no desenvolvimento do Estado? Eu pergunto isso por conta da necessidade de se olhar cada vez mais para esse segmento, até mesmo para fazer uma correlação com o polo industrial que a gente mencionava ainda há pouco. Como a Assembleia pode auxiliar o governador em futuros projetos que possam melhorar as instituições que eu mencionei? Olha, um dos papéis do deputado estadual
é o de legislar e o de fiscalizar o poder público e também destinar recursos. Então, eu penso que toda a legislação vigente, ela pode ser revista seguindo os critérios, né, enfim, que a legislação vigente impõe. E nessa revisão, nós podemos melhorar muito aquilo que já está sendo destinado para a Universidade do Estado do Amazonas, o CETAM, fazendo com que essa possibilidade de formação mais voltada para o tecnológico, mais voltado para esse ensino de base que a pessoa lá na ponta precisa ter de maneira ágil e rápida, isso tudo pode ser revisto a partir de uma análise profunda e da destinação também de recursos específicos para que essa capilaridade da UEA e do CETAM possa chegar nos diversos municípios e o cidadão amazonense que está lá nos rincões do estado do Amazonas possa ter acesso a esse ensino com qualidade a fim de prover essa formação, capacitando-o para ter melhor condições de concorrer a uma vaga, seja no Distrito Industrial ou em qualquer outro concurso público ou algo similar que esteja disponível para que as pessoas tenham acesso. O senhor fala interessante porque a interiorização desse ensino profissional torna até a economia daquele próprio município diferenciada. Mas ainda há essa necessidade de levar o CETAM para cada vez mais para o interior. Claro. Já existe, já está interiorizando. Sim. Eu penso que essa capilaridade ela precisa acontecer, nós precisamos fazer um estudo, né? E estando a partir do dia 2, empossado ali na Assembleia Legislativa, eu terei muito mais oportunidade de compreender o que está em andamento na Assembleia Legislativa e o que ainda não existe em termos de propostas, para que nós possamos juntos com os prefeitos dos diversos municípios, né, eu acredito em projetos integrados, em gestão integrada. Desenvolvi isso ao longo da minha vida, ajudei a implantar, por exemplo, no município de Presidente Figueiredo, né, a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Gestão Integrada, onde nós tivemos a oportunidade de sentar com todos os atores que integram o governo, tanto estadual, quanto municipal, quanto até representantes do governo federal, para que juntos nós possamos fazer essa grande mobilização em prol do cidadão. A integração, ela promove melhor resultado com menor custo. Bom, falando de interior ainda e da necessidade de investimento cada vez mais nessa região, a SUFRAMA vem realizando encontros para promover projetos como o Polo Naval. Contudo, o governo estadual já tem um projeto nesse sentido desde 2011, que parou por questões jurídicas e ambientais. Qual a sua opinião sobre a criação de um polo naval no Amazonas e como o senhor pensa que tais entraves jurídicos e ambientais podem ser superados? Seria melhor criar um novo projeto com o auxílio da Assembleia? Olha, eu não tenho conhecimento profundo, né, desse tema, né? Então eu precisaria de fato conhecer, né, o teor desse projeto, enfim, daquilo que está em tramitação. No entanto, nós temos vocação fluvial. Nosso estado é um estado que, se nós não falarmos de transporte fluvial, não falarmos da capacidade que os nossos rios possibilitam para que nós possamos nos deslocar por intermédio desses rios e fazer uso daquilo que os próprios rios nos oferecem, como o pescado, como, enfim, essa capacidade até de desenvolver esse polo fluvial, né? Naval, né? No caso. Penso que é perfeitamente viável e que nós precisamos conhecer e implementar, né? O polo naval, eu acredito que ele vai oferecer melhores capacidades de compreender a
navegabilidade, né, e de propor soluções para que a navegabilidade seja viável, com menor custo, atendendo à vocação do Estado do Amazonas. Então, seguindo esses parâmetros, eu acredito que nós podemos potencializar, sim, e podemos já nos utilizar das melhores práticas, das boas práticas existentes e fortalecê-las. Eu acredito que a boa política é a política que consegue enxergar as melhores práticas, potencializá-las e aquilo que não foi uma boa prática, deixar de lado. Então, eu vejo que há bastante desperdício por não se priorizar as boas práticas. Às vezes, nós tratamos a coisa pública como se ela fosse nossa e nós pudéssemos deixar de lado uma boa prática para reinventar a roda. Eu acredito sempre que é melhor potencializar as melhores práticas e aquilo que não é boa prática, ou que dá prejuízo, ou que não promove bons serviços ao cidadão, eu entendo que isso deve ser deixado de lado para que nós possamos implementar coisas que efetivamente atendam e satisfaçam o cidadão. Bom, o Amazonas sofre com um dilema que é o conflito entre garimpeiros, indígenas e pescadores e fazendeiros, né? Qual a sua posição sobre isso? O senhor acredita ou pensa em resolver esses conflitos de que maneira? E possui projetos voltados para essa problemática? Olha, essa questão é uma questão que envolve muito o governo federal, né? As leis que regulamentam, normalmente, né, esse tipo de conflito são leis que passam pelo governo federal e envolvem órgãos federais nas suas soluções, como a Polícia Federal, o IBAMA, enfim, são órgãos que têm essa competência legal, mas o Estado e o município podem sim ajudar nas soluções. Como eu já atuei na área de segurança, e quando a gente fala de conflitos, né, nós estamos falando aí inclusive, da ação do poder de polícia, eu penso que nós temos sim como contribuir, principalmente pensando na prevenção. Eu penso que a prevenção ela é sempre melhor que a repressão, porque quando você trata de uma possibilidade de evitar que a coisa aconteça, sempre é mais barato, sempre é mais danoso do que deixar acontecer para depois correr atrás do prejuízo e tentar resolver. Então, eu acredito que nós precisamos desenvolver mecanismos de monitoramento desses movimentos para que nós possamos, de pronto, apresentar propostas de prevenção para que o pior não aconteça e, em acontecendo também, ter capacidade de pronta resposta, plano de contingência, e isso tudo passa por esse modelo de gestão integrada. Aqui no Estado do Amazonas nós temos aí o Centro Integrado de Comando e Controle, que é um modelo que foi implantado por mim, inclusive, à época, e é um modelo que tem por definição sentar com todas as partes interessadas, a sociedade, os representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais, para discutir temas de relevância, apontar para modelos de prevenção e também planos de contingência em caso de necessidade. O senhor fala muito dessa questão, em especial a gente percebe essa necessidade de uma atenção para o sul do Amazonas, que são aqueles municípios como Apuí e Lábrea, recordistas de queimada e de crimes ambientais. O senhor entende que a Assembleia Legislativa precisa estar mais presente também nesses lugares? Como o senhor pensa em chegar lá ou fazer uma movimentação para que seus pares também estejam mais próximos a isso? Caio, dentre os projetos que desenvolvi, um deles chama-se Gabinete Desconcentrado, né? Então, eu pretendo desconcentrar o meu gabinete. Eu estou falando do que eu posso fazer, mas também pretendo estimular, naquilo que for possível, a Assembleia Legislativa a desenvolver essa capacidade de estar mais presente onde os problemas estão acontecendo, né? Então, vamos chamar aí de um gabinete itinerante, né? Uma assembleia itinerante. Me parece até que já existe alguma coisa nesse sentido. Mas, no meu caso, eu pretendo ter representantes em todos os municípios que me apoiaram e também aqui nas regiões de Manaus, né, nas regiões administrativas de Manaus,
desconcentrar o gabinete para estar presente. Eu só estarei na Assembleia Legislativa, espaço físico, quando for necessário estar lá para poder trabalhar temas de comissões ou participar das plenárias. No mais, eu quero estar onde o povo está, onde os problemas estão, justamente para poder atender a essa expectativa. Então, a resposta é sim. Acredito nesse modelo de desconcentração das ações e da presença do Poder Legislativo, onde os problemas estão mais evidentes. Bom, eu vou falar agora do PSC, que é o seu partido, e o seu partido ele pertence até então a uma base aliada do governo estadual. O governo estadual, muitas vezes, atropela a Leã em alguns projetos, e a gente sabe disso por conta da maioria que tem dentro do parlamento, e isso é natural no âmbito estadual e no âmbito federal. Como o senhor pensa em tratar esses projetos, em especial sobre geração de emprego, que o governo possa enviar para a Assembleia, que precisa ser votado? Como é que o senhor pensa essa relação com o Executivo? Perfeito, Caio. Olha, eu estou vindo para a política com uma proposta, com um projeto. Eu assumi a condição de estar candidato a deputado estadual para representar o povo. É claro que o mandato ele pertence ao partido, é isso que diz a lei. E nós precisamos, por disciplina e por regras legais, cumprir alguns requisitos que o partido impõe àquele que assume uma cadeira na Assembleia Legislativa. No entanto, eu penso que nada me fará desistir dos princípios e dos valores com os quais eu trabalhei a minha vida inteira e quero representar o povo. Então, sempre que um projeto for pautado e esse projeto ele estiver voltado para o interesse público e para a melhor qualidade de vida do cidadão, ele terá o meu total apoio. Mas quando ele não estiver nessa direção, eu pretendo me posicionar dentro dos limites que a lei impõe e deixar claro o meu ponto de vista em defesa do cidadão. Você que está me assistindo nesse momento, você sabe o que eu penso, nos encontros que tivemos, o que disse e qual foi minha proposta. E eu irei cumprir, ipsis literis, aquilo que disse a você que faria na Assembleia Legislativa, ali representando. Se não for assim, certamente esse meu mandato será um mandato rápido e pontual, porque não ser capaz de devolver ao povo aquilo que ele espera que seja ofertado por intermédio de seu representante, penso que é o pior dos casos. E nós não estamos aqui para brincar e para fazer politicagem, nós vamos fazer política, que é a arte de bem governar, é a arte de compreender a necessidade do povo, representá-lo, defendê-lo e oferecer a ele melhores serviços. Então, nesse sentido, qualquer projeto que vier nessa direção será por mim bem acolhido e defendido. No entanto, se vier no sentido contrário, eu me posicionarei com certeza. Em julho, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias foi aprovado na Leã. Ele prevê um orçamento de 26,7 bilhões de reais e um crescimento do PIB de 2% para 2023 e de 2,5% para 2024 e 2025. O senhor já teve acesso a essa LDO? O senhor acredita que tais previsões de crescimento são factíveis? Olha, eu acredito que as previsões são factíveis, né? Acesso à LDO minuciosamente, né? Detidamente ainda não tive, mas quero ter e na minha proposta apresentada ao povo, por onde andei, eu procurei entender a necessidade do município, que é onde as coisas acontecem, até por ter tido uma experiência nesse sentido. Então, os projetos que apresento, quando eu falo de saúde, as emendas impositivas que procurarei defender, elas terão um direcionamento muito voltado para as questões municipais, no sentido
da melhor qualidade da saúde, da educação, da segurança, né, da mobilidade urbana, da produção rural, do escoamento da produção. Então, nesse sentido, nós vamos buscar entender a LDO, né, e naquilo que for possível tratar com os colegas e tratar com o governo e com os municípios também a melhor maneira de destinar os recursos para que a vida do cidadão tenha uma melhor ênfase, né, no sentido dos serviços que serão oferecidos a ele. O senhor fala muito do interior, e isso é interessante para essa nossa última pergunta, porque Ipixuna, Atalaia do Norte e Itamaraty estão entre os 10 piores municípios do Brasil no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O que o senhor acha que, como deputado estadual, pode contribuir para tentar, pelo menos, minimizar em 4 anos esse problema? Olha, a primeira coisa é nos debruçarmos em relação ao problema, né? Conhecer a fundo o problema. Eu penso que sempre que há boa vontade por parte, principalmente do legislador, ele é capaz de compreender e de definir, juntamente com seus colegas e com os governos, né, com o Poder Executivo, tanto o estadual quanto os municipais e o federal, uma proposta de melhoria desses indicadores. Eu garanto a você que numa próxima agenda que nós fizermos, já estando empossado na Assembleia Legislativa, nós vamos tratar desses temas e eu vou procurar. Não tinha feito uma parada, né, para pensar efetivamente das questões que você acabou de pontuar aí com relação ao IDH desses 4 municípios, né, que você citou. Mas eu vou agora procurar compreender bastante, porque me chamou muita atenção recentemente. Eu tive uma experiência muito legal que foi lá no estado do Pará, né? Eu tenho um irmão, o pastor Samuel Câmara, ele decidiu fazer uma imersão no município de Melgaço, que era o pior município, o pior IDH, né, da região norte. E ele decidiu, juntamente com a igreja, fazer uma imersão ali em Melgaço para poder transformar. E essa imersão ela só acaba quando o município sair do último lugar, né, no ranking, né, do último lugar do IDH, ali no estado do Pará. E eu acredito que essas iniciativas podem acontecer e, estando na Assembleia Legislativa, além de poder, juntamente com a sociedade, definir algo nesse sentido, com a própria igreja e com aqueles que se interessem por uma melhor qualidade de vida, também provocar, né, o Poder Legislativo, o Executivo, tanto estadual quanto municipal, e buscar apoio no Poder Legislativo Federal, né, na Câmara Federal, no Senado Federal e também no Executivo Federal, para poder, de alguma maneira, mudar a realidade desses municípios. Essa imersão é interessante para tentar diminuir esses impactos, essa falta de relação até com a nossa realidade aqui na capital. Perfeito. Comandante Dan, deputado estadual eleito pelo PSC, eu lhe agradeço muito por ter vindo aqui ao Real Time 1, ter reservado um espaço na agenda, muito bom bate-papo. Lhe agradeço e volte mais vezes. Caio, eu que lhe agradeço. Para mim teria sido bem mais simples falar de segurança, né? Mas você fez aí um bom exercício e nesse exercício eu espero ter atendido a sua expectativa, a expectativa de você que me acompanha. Eu estou à sua disposição, sempre que necessário, conte comigo, né? Eu sou uma pessoa que me relaciono bem com a mídia no contexto geral, novas mídias, né, as mídias tradicionais, e principalmente com você, que me dá a honra de estar me acompanhando nesse momento. E se quiser depois aí deixar alguma proposta, eu tenho aí minhas redes sociais, né, Comandante Dan, você procura aí, tem um canal no YouTube, Portal do Dan, trabalho nessas questões também e quero poder te ouvir, quero poder te representar bem. Para fazer isso eu preciso saber o que você pensa. Então, muito obrigado aí, foco na missão, beijo no coração e minha gratidão aí por ter ficado esse tempo todo conosco. Obrigado, eu que lhe agradeço mesmo. E a você, internauta, meu muito obrigado, curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Meu muito obrigado mesmo. Eu conversei com o deputado estadual eleito pelo PSC, Comandante Dan, está aqui ao meu lado.
Meu muito obrigado, internauta, e até uma próxima oportunidade.